por um pouco, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Esse versículo está na carta de Paulo aos Hebreus 11, 25. Nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo nas suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usurário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta. Certamente, semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco. Depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo do trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja conosco. Essa mensagem está no livro Fonte Viva, de Emmanuel e do Chico, e fica como mensagem inicial aí para a nossa meditação. Nossa boa noite àqueles que porventura nos acompanharem depois pelas redes sociais. Desejamos, onde estiverem, estejam igualmente envolvidos na paz e na luz do Cristo. Nós temos hoje mais uma segunda-feira para a gente estudar a mensagem espírita. E é sempre para nós um motivo de muita alegria este encontro, porque é um momento que a gente para com as questões materiais da nossa vida e aqui, nesses momentos, a gente se lembra de quem nós somos, que nós somos espíritos eternos. E aí, essa lembrança, essa ligação com a espiritualidade nos dá uma energia nova, um alento novo, para depois, quando a gente voltar enriquecidos por novos conhecimentos e principalmente enriquecidos de energias superiores que os benfeitores trazem para todos, aí a gente volta com mais discernimento, com mais bom ânimo, com mais paz na alma e no coração. Para a gente estudar hoje o tema O Mandamento Maior, nós temos conosco
a Nara Carmone, que para a nossa alegria está conosco outra vez para repartir com a gente aí os frutos dos seus estudos. A Nara tem colaborado com a nossa casa, sempre que convidada, e desde já a gente deseja que ela seja, como sempre tem sido, inspirada para conduzir o assunto conforme ela preparou. E que, igualmente, todos nós estejamos receptivos à mensagem da doutrina. Quem não conhece a Nara, ela está já no movimento espírita há algum tempo, trabalhando lá no grupo espírita Luz e Amor, né? E também tem a participação, né, na realização do programa Sementeira Cristã. E já vem trabalhando há um longo tempo. Então nós vamos, como sempre nós fazemos, abrir a nossa reunião no clima da prece. Depois da prece, a Nara estará com a palavra para desenvolver o estudo da noite. Vamos juntos então nos ligar a Jesus Cristo, pedindo a esse Mestre das nossas almas o amparo, a proteção para as nossas vidas. E aqui e agora estejamos receptivos a essa influência salutar dos benfeitores espirituais. Que estes mesmos amigos que trabalham em nome do Cristo possam amparar, proteger a nossa reunião, para que ela transcorra no clima da paz. Em seu nome, Divino Mestre, iniciamos a nossa reunião desta noite. Abençoe-nos a todos e guarda-nos sempre envolvidos pela sua luz. Que assim seja. Você, vamos para lá. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Agradeço a atenção de todas e de todos e que possamos aproveitar muito esses momentos. O maior mandamento está no Evangelho e reflete o amar o próximo como a si mesmo, conforme o ensinamento de Jesus. E ele diz que é o preceito maior da lei divina para todos nós. É a mais completa expressão de caridade, de compreensão, de entendimento no nosso processo evolutivo. Por quê? Através desta palavra, desta frase, estão resumidos os deveres da criatura para consigo mesmo, para com Deus e para com o próximo. Tanto que quando Jesus foi perguntado qual o maior mandamento, ele diz, podemos dizer que são dois, os maiores. Amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu sentimento, e ao próximo como a si mesmo. E sendo a lei de Deus de justiça, de perfeição, mas sobretudo de misericórdia, ela nos ensina que nós não podemos eliminar o próximo da nossa existência. Nós somos seres gregários, nós somos seres sociais e necessitamos viver em grupo, em sociedade, em contato com o nosso próximo. Aí fica aquela observação. Quando, logo após a vinda de Jesus, muitos eremitas procuraram os lugares isolados, procuraram situações de isolamento completo para entrar em perfeita comunhão com Deus. Mas, como afirmam os espíritos, como afirma a espiritualidade, tiveram existências sem razão de ser. Por quê? Não conviveram com a dor, não conviveram com o sofrimento do próximo, não aprenderam, apesar da postura de estar longe das tentações, mas as tentações são enfrentadas, dizem os mais sábios, com o convívio na dor, na dificuldade, na luta, no perdão, na nossa atitude de decisão com relação ao nosso próximo. E a gente fala muito isso também. Eu ouvi daquela filósofa,
Lúcia Helena Maia, ela diz assim, às vezes a pessoa aposenta e fala assim, agora eu vou morar no lugar que eu sempre sonhei. Aí muda para Paris, lugar lindo, tudo que ela quer tem ali, tudo bonito, primeiro mundo. Não, um pouco ela está voltando, porque ela quer viver em Franca, modo de dizer, junto com a família, ao contato com os amigos que ela tinha, o contato com as pessoas que ela tinha possibilidade de encontrar, de conversar. Porque a maior, vamos dizer assim, possibilidade da criatura humana, ou o maior desejo, a maior aspiração é viver bem com as pessoas, com a família, com os amigos, com o próximo. O isolamento nunca nos faz bem. Então, Jesus deixa essa mensagem, né? Sempre reafirmando que a lei de amor, que a sua lei se sobressai quando convivemos com o nosso próximo de forma equilibrada, né? E essa atitude de conviver e amar o próximo é a fraternidade aplicada. É colocarmos em ação aquilo também que Jesus recomendou. Faça aos outros o que você deseja para si. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o amor. Eu me baseei na obra de Joana de Ângeles. Ela tem um livro que chama Amor, Imbatível Amor. Então ela diz que o amor é substância criadora e mantenedora do universo. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica. Quanto mais se reparte, mais ele se agiganta. Quanto mais a gente doa, mais poderoso a gente se torna. E quanto mais nós irradiamos, mais felizes nós somos. Então ele nunca se enfraquece. O amor, quanto mais doamos, mais ele aumenta, né? E ele reside, sobretudo, nessa atitude de doar-se. E, sobretudo, não é doar alguma coisa, porque quando nós falamos em caridade, em doação, nós já pensamos talvez em algo material, mas não, é doar-se, dar de si. É você ouvir uma pessoa que ninguém gosta de ouvir, né? É você silenciar diante de uma situação que as pessoas nos colocam em dificuldade, silenciar, calar e inspirar. Então ela diz que o amor é como um oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. E ela diz assim que o amor é imbatível, porque ele supera todos os vícios e todas as imperfeições. Ele enfrenta todos os vícios e imperfeições. Quando ele é só aparente, que busca uma recompensa, um prazer imediato, é o amor doentio, é o amor ainda que não compreende a grandeza, né, da sua qualidade, da sua posição. Então esse amor se debilita, ele se envenena e muitas vezes dá lugar à frustração. Mas quando ele é real, na verdade, estruturado, maduro, ele nunca se satura. Ele é sempre harmônico, ele é sempre belo e ele sempre proporciona alegria e bem-estar. Então o amor reúne as pessoas, une as almas e traz o prazer da fraternidade. Além disso, dulcifica o coração. Aquele que ama verdadeiramente vive em paz, vive serenamente, porque sente essa vibração em si e a irradia em torno de si. E nós temos que afirmar que a felicidade legítima, ela decorre do amor pleno. Por quê? É uma alegria natural, onde a criatura vive e se estabelece em função desse amor, né? É aquela atitude dinâmica, não de posse. A gente ouve muito falar, quando as pessoas se casam, assim, por que você se casou? Eu casei para ser feliz, eu quero me casar, né? Para ser feliz. Diz que a resposta certa, não, eu quero me casar para fazer ele feliz, ou para fazer ela feliz. Essa atitude é de completa doação,
não é de egoísmo e nem de exigência e nem de dependência. Então o amor, gente, ele é espontâneo, ele irradia-se normalmente quando o temos, contagiando todos que estão à nossa volta. Nunca é agressivo, não é apaixonado, não é indagador, não como fala aqui, não é dominante. O amor é sereno, porque confia, porque doa-se e aceita a doação. Então eu coloquei aqui que o ponto de partida para a felicidade deve ser o amor e também deve ser o objetivo da criatura humana na sua etapa final. O caminho da vida é sempre esse, do amor. E nós sabemos que o clímax do amor encontra-se no exemplo que Jesus nos deu, de amar a todos, sem diferenças, aquele que recebeu, vamos dizer, o sentimento de não ser amado, né? na sua época, porque ele foi crucificado, mas é aquele sentimento de condição de grande amante, mesmo não sendo amado. E Joana de Ângeles vem nos falar também da importância do amor para a nossa saúde. Os nossos pensamentos, o que é o pensamento? O pensamento é sempre uma irradiação do espírito, através da mente. O cérebro físico é o órgão que expressa esse pensamento. Ele tem toda uma estrutura e funções que permitem a expressão do pensamento do espírito. O espírito é o Senhor. E nós, quando pensamos, nós irradiamos uma energia. Então, hoje já comprova-se por instrumentos que o pensamento é uma energia que produz ondas, que produz um raio, que produz raios, né, de ondas energéticas, é uma onda energética. Então, quando nós pensamos, nós jogamos para o nosso cérebro e automaticamente, para expressar o nosso pensamento, ele produz substâncias, enzimas, que são carreadas através dos neurônios para o sistema nervoso central. Essas enzimas, essas substâncias vão sendo carreadas para as glândulas endócrinas e vão sendo modificadas e jogadas na corrente sanguínea. Então, essas substâncias, elas têm uma qualidade. Quando nós pensamos no bem, pensamentos positivos, pensamentos de otimismo, essas energias que nós podemos comparar, um raio, por exemplo, quando nós vemos raios relâmpagos, são energias conduzidas pelo ar, né, que nós vemos. O pensamento também. O cérebro conduz a energia mental, a energia produzida pelo espírito, expressa no corpo físico, faz esse caminho que eu falei e ela vai descarregar na corrente sanguínea. E essas enzimas, essas substâncias vão dar qualidade aos elementos do nosso sangue. Então, a qualidade dessas enzimas procedentes do cérebro vai levar à corrente sanguínea elementos que produzirão imunoglobulinas, que são elementos que permitem que nós tenhamos defesas contra as doenças ou nos inabilitam essas enzimas de termos esses elementos de defesa orgânica. Então, pensamentos de ódio, de revolta, de insatisfação, de mágoa, vão produzir na nossa corrente sanguínea elementos prejudiciais ao equilíbrio orgânico, propiciando a instalação de doenças e desequilíbrios. E o contrário também é verdadeiro. A produção de energias positivas, de pensamentos positivos, vão estabelecer em nosso organismo imunoglobulinas que nos impedirão de pegar doenças, são defesas orgânicas que se constituem no nosso organismo na sua totalidade. Em outras palavras, nós podemos dizer assim,
que irradiando energias positivas, pensamentos bons, sentimentos que causam bem-estar, nós estimulamos os nossos neurônios à produção de substâncias saudáveis. E por todo esse mecanismo endócrino, nervoso do nosso organismo, nós vamos superar toxinas de qualquer natureza que estamos expostos, né? Uma toxina de gripe, um vírus, porque temos defesas orgânicas contra isso. Por outro lado, o enriquecimento emocional que o amor proporciona vai preservar o nosso físico de inúmeras infecções, tornando-nos responsáveis por um estado saudável. E além disso, gente, a irradiação psíquica dos nossos pensamentos, ela é capaz de beneficiar outra pessoa. Tal é a explicação que Kardec dá lá no Evangelho sobre a prece ou sobre o trabalho do passe. São irradiações do espírito, muitas vezes ampliadas pelos protetores e que se direcionam a outra pessoa, causando bem-estar, causando um saneamento no ambiente, melhorando a qualidade daquelas ondas mentais que todos nós estamos mergulhados, porque todos nós pensamos. E Kardec explica em A Gênese que é muito interessante. O nosso pensamento é como as ondas hertzianas sonoras. Eles caminham, se encontram, mas mantêm a sua qualidade e a sua individualidade. E, além disso, enquanto as ondas sonoras são limitadas, os nossos pensamentos atingem o infinito. Não existe impedimento para os nossos pensamentos. Então, gente, assim, são informações que nos convidam, né, a usar desde esse sentimento de amor em todas as situações da vida, como relembrar que Jesus disse: esse é o mandamento maior, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E pensando então no caminho do amor, quando a gente está falando nisso, né, nós queremos passar para vocês aquela história, talvez muitos já conheçam, mas é uma história muito bonita do livro Contos e Apócrifos. Conta o irmão X que em Jerusalém, nos arredores do templo, uma adornada mulher encontrou um nazareno, era Jesus, de olhos faiscantes, lúcidos, de cabelos delicados, de melancólico sorriso. Arrebatada por uma onda de simpatia, que se imaginam, quem se aproximava de Jesus era tocado pela energia de luz que ele irradiava, né? E arrebatada por essa onda de simpatia que irradiava dele, arrumou a túnica e, vendo-se dominada por uma paixão repentina, aproximou-se dele e disse: jovem, as flores dos deuses encheram-me a ânfora do coração com delicioso perfume. Tenho felicidade ao seu dispor. E indicou uma extensa vila cercada de rosas, à sombra de um arvoredo acolhedor. E ela continuou: em minha casa, em minha primavera juvenil, encontrarás carícia, prazer, e nos meus braços encontrarás satisfação. Vem e vê, acariciar-te-ei a fronte abatida, e os seus pés descansarão em água de rosas. Tenho ao meu serviço músicos e dançarinos. Ante a mudez do viajante, ante a mudez de Jesus, ela repetiu: jovem, por que não me respondes? Descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. O estranho apenas murmurou: agora não. Depois, no entanto, quem sabe? A mulher, sentindo-se desprezada
proferiu alguns sarcasmos e partiu. Passaram-se 2 anos e curando Jesus um dia, após 2 anos, curando paralíticos, próximo ao lago ali de Betesda, recebeu a presença de uma senhora que pedia socorro para sua filha, por uma infeliz criatura que portava grande sofrimento. O mestre atendeu, seguiu-a sem hesitar. Num pardieiro denegrido, um corpo cheio de chagas, uma mulher exalava gemidos angustiosos. A mesma mulher se encontrava ali, apresentando a pele denegrida, o rosto disforme. Era uma sombra leprosa, da qual ninguém ousava se aproximar. Ela fitou o mestre e o reconheceu. Era o mesmo Nazareno, de porte sublime, de olhar sereno, de atraente expressão. O Cristo estendeu-lhe os braços e, tocado de intraduzível ternura, abraçou-a e exclamou: venha a mim, na casa do meu Pai sempre existe esperança. A jovem quis recuar, envergonhada, mas não conseguiu mover um dedo, movida pela dor, vencida pela dor. Mas aquele homem, movido de extrema compaixão, envolveu-a amorosamente, abraçou-a e aconchegou-a perto de si. Tu, o mestre Nazareno, o que cura e alivia, que vieste fazer junto a mim, uma mulher miserável que sou? O mestre: venho atender ao teu apelo. E recordando as palavras do primeiro encontro, acentuou compassivo: descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Esse é o amor de Jesus, para nós e para toda a humanidade. Joana de Ângeles fala-nos também sobre a libertação pelo amor. Nós, gente, vivemos ainda agrilhoados ao egoísmo, aos interesses materiais, às contendas que tanto nos prendem a coisas muito mesquinhas, muito pouco importantes. E às vezes, uma rixa, uma ofensa, uma situação familiar, nós ficamos presos a isso. E Joana de Ângeles, então, ela nos convida a amar, porque ela diz que o amor é a essência da vida. O amor nos liberta dessas picuinhas que a vida nos prende tanto. Quando nós buscamos o verdadeiro amor, ela diz, nós atingimos a liberdade plena do espírito. E ela diz no livro Psicologia Profunda que toda a nossa vida, todas as nossas condições de libertação encontra-se no amor. O amor é de procedência divina e alcançar esse estado de libertação é a mais audaciosa e inteligente proposta nossa diante da vida e diante da evolução. E é o caminho que todos nós devemos almejar, porque essa proposta determina para nós transformar impulsos em sentimentos. Às vezes nós somos tão impulsivos na vida, diante das coisas, instintos em emoções harmônicas. Quando alguém nos agride, a nossa tendência é quase que imediata de retribuir, de responder, de agredir na mesma altura, Ela diz que transforma hábitos negativos em realizações edificantes. Quantos de nós, temos ainda aí vícios a vencer, imperfeições a serem dominadas, e o amor nos propicia essa possibilidade, e ainda de tendências inferiores em aspirações elevadas, que são objetivos a serem conquistados para o espírito livre, para o espírito que almeja uma atitude
profunda de equilíbrio e de harmonia. Então, esse é o propósito de todas as criaturas humanas. Nós falamos diariamente, né? Eu quero evoluir, eu quero dar um passo, quero dar um salto na minha vida. Então, nós devemos almejar isso, essa proposta de amor para com o nosso próximo, para com as pessoas com quem convivemos, para conosco mesmo. Porque quando nos amamos, tomamos atitudes de qualidade para a nossa vida, de atitudes sérias para o nosso bem-estar. Porque aquele que toma atitudes ainda viciosas, imperfeitas, ele não se ama. A criatura não se ama, porque ela constrói para si situações de desequilíbrio e desarmonia. Então, inicialmente, o amor surge compartilhando alegrias, fazendo amizades, mas ele caminha, se nessas expressões, sim, com a nossa família, com os nossos amigos, ele caminha para um patamar superior. Nós começamos a ver os outros com compaixão, com um sentimento de auxílio, de doação, né? Quando vemos o sofrimento alheio. Por quê? É o caminho do amor, né? É a libertação da criatura para patamares superiores de entendimento da vida e das coisas. E Jesus, gente, é o exemplo mais vívido de amor que o mundo já tem notícias. Toda a sua trajetória foi assinalada pelas mais belas páginas de compreensão, de brandura para com todas as pessoas. A sua autoridade era exercida com carinho, em perfeita harmonia em todas as situações, por mais chocantes que fossem. Jamais ele perdeu o equilíbrio, o controle, a afetividade. E Jesus conviveu com os doentes, com os maus, com os hipócritas. Jesus conviveu com os ladrões, com as prostitutas, com todos aqueles que, da sua época, eram como nós, espíritos imperfeitos e necessitados. Ele era enérgico, mas educava amorosamente. Era meigo, porque orientava com ternura e segurança. Ele, é lógico, ante aquela hipocrisia perversa que ele enfrentou, ele tinha atitudes de enfrentamento. Ele não recuava, mas era com muito amor, como ele afirma no fim da sua vida: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Ele nos considerava crianças espirituais e ainda somos, né? Ainda espíritos muito imperfeitos, frágeis ainda. Então, amar como Jesus é abrir o coração sem reservas, sempre favorável ao bem, ao progresso, sem julgar o nosso próximo. Nós somos muito julgadores do outro e esquecemos de julgar a nós próprios. E aí ele estabelece também como uma linha para aperfeiçoar esse amor que estamos desenvolvendo nesse processo evolutivo. Ele nos recomenda o perdão. O perdão como uma das situações mais profundas para a aplicação do seu ensinamento, que ele chama, que a Joana de Ângeles chama de amor-terapia. Por isso, gente, Jesus, na condição de peregrino do amor, ele demonstrou como é possível curar as feridas do mundo, dos seres humanos, com a exteriorização da bondade, do amor, do carinho, da compaixão e do entendimento. Não poderia ser outra a proposta do mestre Galileu, que ele coloca novas balizas nos seus ensinamentos. Um mundo que vinha do mundo de olho por olho, dente por dente, com direito de retribuirmos o mal quando o recebíamos. Ele fez uma nova proposta. Por isso, a trajetória de Jesus impressiona. Eram primitivos aqueles tempos, eram cruéis aquelas criaturas, mas a superior maneira como ele conduziu na sua trajetória os seus ensinamentos, enfrentou as vicissitudes, os impedimentos, e nada constituiu empecilho para os objetivos que ele propunha. E ele veio e mostrou a todos nós que ele queria apresentar Deus para nós. Deus que é amor, que é a expressão do amor para todo o universo. E ele então faz essa proposta.
A proposta de Jesus é a proposta de grande amor, de desenvolvermos esse potencial que possuímos para a grandiosidade de nós próprios e para o estabelecimento da paz em todos os recantos do mundo. É graças ao amor que os relacionamentos atingem a sua plenitude, porque domina-se o egoísmo cede lugar ao altruísmo, ao entendimento, ao respeito, à confiança. Por isso o amor deve estar na base de todos os nossos relacionamentos. Por isso que Joana de Ângeles diz que amor-terapia é o processo mediante o qual a gente constrói conscientemente uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais justa e mais nobre. Quando viger nos corações, nas mentes, o amor em todos os sentimentos, não vai haver lugar para ressentimento, para mágoa, para achar que fomos ofendidos, né? E nem para nenhuma injustiça em qualquer situação da vida. E a agressão vai dar lugar ao perdão e, por instinto, a criatura ainda defende-se do outro, né? Mas com amor nós conseguimos a libertação nossa e o patamar superior para todas as criaturas. A raiva ainda é uma reação que resulta da nossa inferioridade, né? Às vezes, quando agredidos, o nosso primeiro impulso é retribuir, vingar, é responder à altura, né? Mas todos nós que convivemos com essas ocorrências na vida, podemos entender completamente que são estados emocionais ainda enfermiços, que trazem para nós situações de sofrimento, situações ainda de muita tristeza e ainda de estacionamento quanto à evolução dos nossos sentimentos. Por isso Jesus refere-se ao perdão, por isso Jesus nos convoca a utilizar o perdão. Sempre ofendido, injustiçado, a pessoa que se supõe vítima, ela acumula um ressentimento e quando ela cultiva isso, é como dizem alguns autores, é como se ela segurasse uma brasa na mão, querendo que o outro se queime, querendo jogar no outro. Ela se queima primeiramente. Então, o ressentimento é um desequilíbrio da emoção, é uma atitude infantil, é uma atitude infeliz. E o amor, quando uma ofensa, quando encontra o amor, não encontrando ressonância vibratória, semelhança de vibrações, ela não permite a captação psíquica daquele ódio. Ela elimina, ela liberta a criatura. Então, aquela pessoa que às vezes se julga vítima, que se julga que foi ofendida, quando ela expressa o amor, ela consegue se desvincular desses sentimentos de agressão, de ofensa e entra num outro patamar de vibrações que vamos dizer assim, que desvincula do agressor. Então é uma atitude de sabedoria, amar e amar-se. É a conquista de valores éticos, valores de relacionamento, consequência que vai proporcionar equilíbrio emocional, posição de segurança na nossa caminhada evolutiva. O amor, gente, é aquela, vamos dizer, uma força que vence a violência, que vence o primitivismo, a expressão de simpatia em todas as situações da vida e nos leva à plenitude, à conquista da serenidade e da paz. Então, a presença do amor sempre confere à criatura beleza, alegria, proporciona-lhe graça e musicalidade, produz irradiação de bem-estar que se exterioriza e melhora o ambiente onde ela se encontra. O amor, quando legítimo, liberta a criatura e a sua ausência abre espaço para tormentos, para ansiedades, que vão produzir transtornos no comportamento, estados depressivos e de violência. Mas, quando se instala na criatura, permanece imperturbável. A distância perde o sentido.
O amor vence a distância, né? O amor tem o poder de preencher a distância pela palavra evocada, pelo aroma sentido de uma lembrança de quem a gente amou, por uma melodia ouvida ou por qualquer outro detalhe que vai desencadear uma série de lembranças. Então, nem a distância vence a expressão forte que é o amor. Supera até isso, a distância. Aquele momento feliz nos proporciona essa ligação com essas lembranças vividas. Então, já concluindo, o amor dá colorido às paisagens mais cinzentas da nossa vida e se torna estrela luminosa no nosso cérebro, na nossa mente, na nossa emoção. Tanto que o Chico diz, o ódio ainda é o amor adoecido. Não há quem resista à dinâmica do amor. E ele percorre esse caminho, começa na amizade, nos contatos mais profundos, até que ele se desenvolve em nós como atitude plena de amar a todos, como Jesus nos recomendou. Amar o próximo como a si mesmo. Desse modo, através do amor, o ser se espiritualiza, avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável e plenamente feliz. Que Jesus nos abençoe. Agradeço a atenção de todos.